Palácio Piratini e outros pontos de Porto Alegre seriam bombardeados em 1961 durante o movimento da legalidade comandado pelo então governador Leonel Brizola. Mas sargentos da Força Aérea Brasileira impediram o que seria uma tragédia. Esta é apenas uma das histórias de legalidade, 50 anos, que narra os momentos de tensão que o Brasil viveu quando Jânio Quadros renunciou à presidência da República e alguns setores não queriam permitir a posse do vice João Goulart. Acompanhe passo a passo esse drama que entrou para a história. Avante brasileiros de fé, unidos pela liberdade, marchemos todos. Desde o dia 25 de agosto de 1961, a renúncia de Jânio Quadros provocou a pane política do Brasil. De norte a sul, os brasileiros viviam momentos de ansiedade e expectativa. Os ministros militares não queriam a posse do gaúcho João Goulart, vice-presidente que estava na China comunista. A partir de Porto Alegre, o governador Leonel Brizola comandou um movimento que ficou conhecido como Campanha da Legalidade, para garantir o respeito à Constituição. Surgem pelos círculos da República ameaças de que se pretende perpetrar um golpe às instituições. Isso é muito grave, meus patrícios. Mas exige nosso governo com muita calma e muita serenidade, porque só com calma e serenidade é que nós defenderemos o bom nome do povo brasileiro. Tem que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas forças, com amor temos pela honra e pela dignidade da nossa pátria. Às 6 horas do dia 28 de agosto, o ministro da Guerra enviou ao comandante do Terceiro Exército, general José Machado Lopes, ordens para que a rede da legalidade fosse silenciada e para, se preciso, bombardear o Palácio Piratini. Eu li aquele relato do rádio amador, não levei muito aquilo ali a sério, porque eu achava praticamente determinando que eles fechassem o cerco em torno do governo do Estado, silenciassem o governador. Quando nós recebemos o aviso, a ordem de serviço emanada do Orlando Geisel, dizendo que o governador Brizola era a única voz perigosa que estava criando problemas para os ministros militares, e que essa voz fosse calada mesmo com o uso da força, ficou claro que nós tínhamos que tomar outras providências. Dali um pouco outro aviso, mais outro aviso, mais outro. Bom, o último que chegou já era um radiograma explícito, que não há mais diálogo. Foi quando, nesse momento, nós instalamos as metralhadoras da Shaktilose, que são umas metralhadoras de boa potência de fogo, que a brigada nem usa mais, aqui no forro, em cima, no telhado. E essa Shaktilose aqui ia nos defender no momento que o avião descesse mais para poder ter precisão de tiro. As ordens ali eram para esmagar o governo do Estado. O mineiro Machado Lopes chegou a ordenar que fosse retirado o cristal do transmissor da Rádio Guaíba na Ilha da Pintada, que estava guarnecida por uma tropa da Brigada Militar. Quem devia cumprir a missão era Pedro Américo Leal, na época comandante da 1ª Companhia de Guarda. Você se prepare para nós retirarmos o cristal da Guaíba e tirarmos do ar a legalidade. Logo depois, eu recebi a contra-ordem, que não cumpri, mas eu recebi o envio pelo general Muricy, do capitão Mauro, paraquedista, que foi de automóvel me impedir que cumprisse a missão, porque eu não recebi a ordem telefônica e não cumpri. Eu digo, não, a telefônica eu não cumpro, eu recebi uma ordem pessoal só se vocês vierem aqui. O Brizola, para dobrar o Machado Lopes,
dobrou pelas estratégias dele. Então conseguiu o apoio do Legislativo, conseguiu o apoio do Judiciário, conseguiu o apoio do quarto poder, que é a Igreja. Conseguiu tudo que ele podia ir conseguindo de apoio. Ao meio-dia houve uma nova manifestação popular na frente do Piratini, convocada por Brizola, que fez outro discurso inflamado. Sei que nós não temos poder militar, mas resistiremos com o nosso idealismo, resistiremos com a força das nossas convicções e com o amor que temos pelo bom nome, pela honra e pela dignidade da nossa pátria. Dom Vicente Scherer manifestou apoio a Brizola. E aí o grupo de generais, de coronéis do Terceiro Exército, fizeram uma reunião no Estado-Maior, liderada pelo coronel Assis Brasil, que depois foi o chefe da Casa Militar do Jango. Fizeram a reunião os coronéis e, por unanimidade, votaram que devia ser respeitada a Constituição. Aí levaram a comunicado para o Machado Lopes e ele aí se sentiu que a tropa dele queria respeitar a Constituição. O general Machado Lopes, também decidido a apoiar a posse de Jango, veio para o comício e, junto com seus oficiais e o povo, cantou o hino nacional. E ele, muito nervoso, disse: governador, eu venho lhe comunicar que o Terceiro Exército, pelos seus generais e pelo seu comandante, deliberaram não aceitar solução para a crise fora da Constituição. Eu disse: general, agora eu lhe convido para nós nos apresentarmos lá na frente, na sacada, porque ali fora devia haver 100 mil pessoas. Eu me apresentei lá para o general e juntamos as mãos assim. Aquela multidão enlouqueceu. O Terceiro Exército estava aderindo, mas a Marinha e a Aeronáutica poderiam atacar a qualquer momento. Avante, brasileiros de pé, Em Brasília, os ministros da Guerra, general Odílio Denis, da Marinha, vice-almirante Silvio Reck e da Aeronáutica, brigadeiro Gabriel Moss, divulgaram um manifesto contra a posse de Jango. Na base aérea de Canoas, cerca de 200 sargentos e soldados da FAB impediram que 12 jatos do esquadrão de caça decolassem para bombardear o Piratini. Cada jato poderia jogar 2 bombas, com poder suficiente para arrasar o palácio, a Praça da Matriz e arredores. O bombardeio estava marcado para as 14 horas e 30 minutos do dia 28. Havia uma multidão reunida na área a ser atingida. O meu comandante da minha base, Coronel Honório, foi de uma infelicidade muito grande. Ele reúne a tropa e comunica à tropa que a vida havia recebido uma mensagem, uma determinação de Brasília, assinada pelo general Orlando Geisel, irmão do general Geisel, determinando que os aviões do meu esquadrão de caça calassem a rede da legalidade. Os oficiais da base pretendiam cumprir ordens do Ministério da Guerra. Por isso, um grupo de subalternos invadiu o arsenal e se armou com mosquetões, carabinas e metralhadoras. Se nós covardemente tivéssemos concordado que aqueles aviões decolassem e bombardeassem nosso Porto Alegre, aqui onde nós estamos hoje, não existia mais. Foi quando nós, sargentos, dissemos aos oficiais que iam bombardear: os senhores não vão decolar com os aviões. Para decolar com os aviões e bombardear Porto Alegre, vocês vão ter que matar 200 sargentos. Pela manhã, Machado Lopes comunicou aos comandos do Exército que iria defender o território gaúcho. Deslocou tropas para as margens dos rios Uruguai e Pelotas. Nesse dia, o comando pró-legalidade informou que havia aproximadamente 200 mil gaúchos registrados e em prontidão para uma eventual luta armada. E eu disse ali no rádio: olha,
A situação é tensa, pode se desencadear a qualquer momento. Agora, o primeiro tiro não será nosso. Nós estamos defendendo a legalidade, a paz, a ordem, a esperança e os direitos do povo brasileiro. O primeiro tiro não será nosso. Agora, o segundo, povo gaúcho, eles podem ter certeza que será nosso. Não só o segundo, mas o terceiro, o quarto. Quantos tiros nós pudemos dar contra eles? Na tarde de 31 de agosto, Jango desembarcou em Buenos Aires. Tinha retardado a chegada e feito a rota aérea do Pacífico para ganhar tempo e evitar que seu avião fosse bombardeado por jatos da aeronáutica. À noite, já em Montevidéu, teve uma reunião com Tancredo Neves, que seria o futuro primeiro-ministro, para acertar detalhes do novo governo parlamentarista. Naturalmente que os contatos do presidente João Goulart eram através de pessoas que estavam lá. Era Amaral Peixoto, era Santiago Dantas, era esse, era aquele, que falavam dali por telefone, em Paris, Nova York, tal e coisa, né? Precariamente, mas falavam. E as informações que davam, que havia resistência, que nós estávamos resistindo, reequilibramos, que fizemos e coisa e tal. E aí veio o parlamentarismo, entendeu? Nós estamos sabendo da resolução lá no Congresso. O Congresso aprovou em Brasília por 298 votos contra 14 a emenda que instituía o regime parlamentarista. Foi uma articulação de Tancredo Neves, deputado federal pelo PSD de Minas Gerais, que tinha ido a Montevidéu encontrar Jango. Mas o avião, ele fez uma volta, 2 voltas sobre o aeroporto e foi embora. Não sei se ele teve algum aviso, mas a nossa intenção era prender o doutor Tancredo, segurá-lo aqui para dificultar os entendimentos sobre parlamentarismo e ao mesmo tempo ficar com o avião presidencial para ir buscar o presidente em Montevidéu. Jango chegou a Porto Alegre às 20 horas e 30 minutos, vindo em um Caravelle da Varig num voo confidencial. No carro, nós falamos o suficiente. Muita gente recebendo o presidente. Chegamos no palácio, fomos à sacada, o presidente, Machado Lopes, eu. Em seguida fomos para o meu gabinete para uma reunião. Minha opinião é que nós devemos ir por terra para Brasília, com apoio do Terceiro Exército e nas forças populares civis que pudermos reunir, e militares, evidentemente, também. Ao chegar em Brasília, baixar um ato dissolvendo esse Congresso, porque ele violou a Constituição. Ele cometeu um ato que não lhe dá mais legitimidade para continuar funcionando. E na mesma decisão, convocar uma Assembleia Constituinte para 30 ou 60 dias. E com isso restaurar a legalidade plena, efetiva, permanente no país. Brizola encerrou a rede da legalidade e as emissoras que formavam a cadeia voltaram à programação normal. Enquanto durou o movimento de resistência, o governador gaúcho recebeu 90 mil mensagens de apoio e solidariedade. Porque a crise se alastrou, não era só o Terceiro Exército, entendeu? Eles determinavam a uma unidade do Exército que marchasse contra o Rio Grande do Sul e não marchavam. Os oficiais se reuniam e diziam, não vamos porque é ilegal. Nomearam o general Cordeiro de Farias comandante do Terceiro Exército. Ele não conseguiu assumir coisa nenhuma porque não tinha Terceiro Exército para assumir. Jango deixou Porto Alegre às 17 horas e 36 minutos para voltar a Brasília e ser empossado. Chegou às 20 horas e 20 minutos com a comitiva de parlamentares e jornalistas que o acompanhavam. Foi recebido por uma multidão que gritava, viva Jango, viva a Constituição. Jango prestou juramento às 15 horas e 20 minutos. Prometeu ao Brasil paz, ordem e tranquilidade. Não há por que ser pessimista diante de um povo que soube impor sua vontade, vencendo todas as resistências para que não se maculasse a legalidade democrática. O novo regime político seria o parlamentarista, nunca aceito por Leonel Brizola.
o Brasil voltaria a ser presidencialista depois do plebiscito de janeiro de 1963. Enfim, eu acho que nós vivemos um grande momento que está na história. Acho que não houve na América Latina um momento como esse em que a população civil não resistiu vitoriosamente. A comunicação tem o seu papel, mas a base de tudo foi um levante. Houve um levante popular militar. Esse é que é o fato. A campanha da legalidade, liderada por Brizola, adiou por quase 3 anos o golpe militar que se esboçou no episódio da renúncia de Jânio Quadros.